Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando aí mais um episódio, mais uma aula aí, mais um bate-papo do Tráfego Cast. E hoje a gente está sem uma das pessoas, que é a Pri. Infelizmente estamos sem ela hoje. Então, boa noite, John. Como é que você está, cara? Boa noite, Rodrigão. Beleza? Eu tô bem. Estamos sentindo falta da Pri, mas desejamos melhoras para ela aqui e a gente toca o barco aqui segue, não tem como Vamos parar, não. embora. E hoje, cara, a gente vai abordar um tema da hora, um tema muito legal que pouca gente fala e que, pelo menos na minha visão, faz muito a diferença na hora de campanhas, na hora de vendas, enfim, que é Google Search. Então a gente vai abordar hoje Google Search com o John, que é o mestre dos magos do Google. Então tudo que tem Google lá, GDN, DV, YouTube Search, o John domina. Então ele vai trazer hoje para a gente sobre Google Search. John, qual que é o nome, qual que é o tema da aula hoje? Fala para a gente o nome. A galera já deve ter lido aqui no vídeo, mas fala para a gente qual que é o nome da aula hoje. Hoje a gente vai falar sobre construir uma campanha de Google Search vencedora, ou poderosa, ou convertedora, aquilo que você acha que melhor se enquadra, mas é uma campanha que faz a diferença nas suas campanhas, no seu, enfim, seu lançamento, nas suas vendas, aquilo que realmente pode fazer a diferença, se você fizer bem feito, ela pode trazer resultados bem interessantes para você. E outra, né, cara, campanhas de search não parece, mas tem vários detalhezinhos pequenos que vão fazer diferença e vão potencializar você trazer pessoas. Antigamente tinham mais detalhes ainda, era muito mais manual. Hoje em dia a ferramenta já consegue automatizar muita coisa, então ficou, entre aspas, um pouco mais fácil, mas ainda tem vários detalhes que você precisa saber para que a sua campanha de search seja otimizada e ela consiga atrair o maior número de cliques e de pessoas possíveis, certo, João? Boa, certo. E acho que o que vale falar é o seguinte, que esse tema sobre os Google Search daria para fazer, sei lá, umas 5, 10 aulas aí tranquilamente, para fazer com calma, tranquilo, fazer todas as possibilidades e abordagem. Então, aqui o que a gente quer trazer é uma visão um pouco mais rápida, as importâncias e aqueles elementos que você precisa ter, e aí, quem sabe, em umas próximas aulas a gente acaba entrando mais no detalhe, algumas coisas mais específicas, mas aqui a gente quer mostrar um cenário um pouco mais geral, mas sem deixar de perder ou de listar aquilo que acaba sendo importante, que vai fazer a diferença para você no seu negócio. Exato, cara, exatamente. Então vamos começar, cara. Eu acho que a galera já deve estar ansiosa aí. Vamos começar então aí a aula, trazendo para a galera um pouco sobre essa parte de Google Search. E é isso aí. Manda ver, John. O Simbora, cara. Como que a gente importante que começa? é assim, eu acho que assim, só explicar a importância. Uhum. Todo mundo utiliza o Google Pesquisa para procurar qualquer coisa. Então, assim, no Brasil, 90% das buscas são feitas no Google. Fala, nossa, mas tem outro jeito de ser no Google? O brasileiro está tão acostumado a usar apenas o Google que ele detém 90%. E o Bing e as outros buscadores acabam disputando esses 10% aí que sobram. Então, assim, é importante, assim, o teu público, o teu usuário, ele está lá na pesquisa. Então é importante que você esteja lá também para que você E até importante, né, aprecie. John? É, Você falou isso, o Bing é bacana também, porque tem celulares que o Bing vem instalado, né? é, Vários celulares. E a galera não muda. Então fica lá. Então mas dá para você espelhar a sua conta de Google para o Bing, né, John? E aí isso. você só vai mantendo ali nos dois. Mas o Google é o É, carro-chefe, todo mundo deve saber. não, com certeza. O Google é o pioneiro, assim, e ele eu acho que é a ferramenta mais avançada que tem, assim, nem Uhum. o Meta, né, nem TikTok, Outbrain, Taboola, É ninguém porque tem, Google virou um verbo, né? Eu quero procurar alguma coisa, dá uma gugada. dá um Então, Google. tipo assim, cara, você tem que estar aparecendo no que as pessoas buscam, né? Exato. É, e para você ver como isso faz muita diferença. Ah, mas tem que fazer search. Olha como faz a diferença. Search é simples, né? Você não depende de produção, de estúdio, de tal, dessas coisas. É uma parada mais simples que depende só de você e é tão importante quanto você tá no YouTube. Só para você ter uma noção. Uma das palavras mais caras de Google
antigamente, hoje em dia eu não sei se ela ainda é, mas deve ser, era, por exemplo, desentupidor em São Paulo. Por quê? Porque a pessoa que entupiu o banheiro dela, por exemplo, tá caótico, ela só tem um banheiro, entupiu. Cara, ela vai na hora no Google, desentupidor em São Paulo, porque ela precisa daquilo. Então, para quem trabalha com isso, com essas coisas que são imediatista, cara, se você não tiver no search, você vai pôr no YouTube. A pessoa vai falar: ah, para que eu vou querer um desentupidor agora? Nunca entupiu? Vou pular aqui YouTube. Já no search, não. A pessoa tá te buscando no YouTube, você tá buscando a pessoa para te trazer. No search a pessoa te busca. Então, um é de oportunidade para você fisgar e convencimento, o outro é mais de busca de querer, da pessoa estar sendo muito direta. Então, o search tende a pessoa ser muito mais direta na hora de comprar. Isso que você falou, eu acho que 10 anos atrás eu cuidei de uma conta dessa desentupidora e o custo por clique variava entre 50 e 80 reais. Nossa É senhora. exatamente isso que você falou. Mas é um investimento que vale a pena para os caras, porque depois, sei lá, o cara desentope lá bastante metros lá, porque ele cobra por metro, e no fim, assim, a conta R$ 1.000, até R$ 4.000 Uhum. chega. Então, esse custo ele acaba se pagando. Mas o detalhe o search, o que é interessante, diferente de outras ferramentas? O Instagram, por exemplo, a pessoa ela não está procurando você, ela não está procurando nenhum tipo de serviço, ela está querendo entretenimento. E ali no meio você pode aparecer e tentar convencer ela que ela tem uma necessidade. O search, as pessoas elas já são proativas, elas estão procurando, elas querem algo. Então, assim, o melhor cliente é o cliente do search, porque ele já está dizendo o que ele quer. E você só tem que, primeiro, aparecer e, segundo, convencer ele no anúncio e na sua página dar aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa para como solução, como produto, como venda, Exato. enfim. Exato. Boa, John. Show de bola. Manda ver, cara. Cara, então assim, eu acho que a gente tem algumas premissas, né? Então vamos começar. Então, antes da gente entrar na ferramenta, eu acho que é importante a gente discutir alguns requisitos, algumas coisas importantes que vocês vão Uhum. precisar ter até chegar na ferramenta e você criar essa campanha. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui aquilo que a gente já discutiu previamente, que eu acho que fica mais fácil para vocês acompanharem. Bora. E aí diz aí o que vocês acham. Esse texto, normalmente de apoio, ajuda vocês? Se não, comentem aí o que melhor te ajuda a entender aquilo que a gente conversa aqui, o papo que a gente traz para vocês, tá? Então, primeiro, vamos falar de um planejamento, né? Então, para essa campanha de search, você precisa ter um planejamento. E o que inclui nesse planejamento? É justamente você entender qual é o seu público e, primeiro, qual é o objetivo que você quer? Qual é o objetivo que você tem, né? É uma venda? Uma geração de cadastro, né? De lead? Qual que é o teu objetivo? Você precisa ter isso claramente, porque aí depois lá na ferramenta você vai precisar criar uma conversão para esse objetivo, tá? Esse assunto também é muito longo, a gente pode deixar os Uhum. pormenores para um outro dia, mas é importante você saber que você precisa definir o seu objetivo. Exato. Depois, Rodrigão, a gente precisa aí sim fazer uma lista decente sobre as palavras-chave que as pessoas que têm potencial elas vão pesquisar, né? E aí, eu acho que a gente já pode dizer algumas coisas. Então, tá. Como é que o seu público ele pesquisa? O que ele procura? O que ele quer como solução? O que ele digita lá na barra de pesquisa? Como é que a gente Exato. pode ajudar ele? E é importante isso que o Jonathan falou, do como o seu público pesquisa. Por quê? Porque tem muita gente que na hora que vai pôr as palavras-chave, põe a palavra-chave do que, digamos assim, ele faz e não do que ele soluciona. Imagina o seguinte, desentupidor em São Paulo. É uma solução, é o que a pessoa precisa, desentupir. Agora, imagina se você colocasse na sua palavra-chave alguma coisa de tipo assim, eu desentupo. Sei lá, não sei nem se existe essa palavra na real. Mas ninguém vai procurar, eu desentupo. Não, vamos procurar, quero um desentupidor. Entendeu? Então, sempre tem que entender o que o seu público vai buscar como solução.
Exatamente. Então, assim, é importante você definir algumas palavras, né? Então, que palavras elas são importantes? Então, por exemplo, a sua marca, né, a institucional. Exato. E, cara, o institucional é o que você tem que ganhar de todo mundo. Esse daí, se você não tiver no ranking lá sempre em primeiro, tem coisa errada. Um institucional botou isso, você tem que entrar. Botou o nome da sua empresa, você tem que entrar. Boa. Então, assim, uma outra palavra que você precisa ter, eu vou até tirar aqui para não distrair a galera, são as palavras específicas, né? Então, vamos exercitar aqui no nosso caso, né, que a gente fala sobre marketing digital. Então, algumas pessoas elas vão procurar coisas mais específicas, né? Então, por exemplo, quem é importante para a gente? Ah, tipo, sei lá, um gestor de tráfego. Então, é importante eu ter essa palavra comprada. Por exemplo, se a gente aqui oferece um curso, por exemplo, então se alguém pesquisar gestor de tráfego, eu poderia falar, ei, você que quer ser um gestor de tráfego, saiba como você começar do zero até o avançado, sabe? E aqui nós temos um curso completo para isso. Então, poderia, por exemplo, comprar uma palavra dessa. O que às vezes as pessoas podem pesquisar, né? Como anunciar no, aí, No Google, no Google, TikTok, Instagram. tá TikTok lá. Opa. E aí, o lance das palavras é legal você entender todo o seu universo. Então, você entender qual que é o seu universo macro, você entender quais dores você soluciona, você entender do seu, cara, dos meus concorrentes, o que que eles estão trazendo, né, dentro do seu site, qual as palavras que tem, que isso é mega importante, as palavras-chave que você busca, ter alguma, pelo menos, dentro do seu site. Então, quais são os principais do seu site que o copy montou, que você consegue usar nas palavras-chave também, sabe? Então é mega importante você entender isso. Os seus serviços, os problemas, o macro do seu mercado, o micro, mais micro do seu mercado, a sua segmentação, tudo isso para entrar nessa lista, né, John? Claro, com certeza. E aqui a gente está sendo específicos. Então, por exemplo, tem gente que Uhum. já está um pouco mais avançada, ela vai falar o nome da ferramenta, ela vai falar, por exemplo, termos mais conhecidos, né? Então, por exemplo, como criar campanha de YouTube no Google Ads. Então, aqui o cara ele já sabe, ele já conhece a ferramenta, ele quer colocar em prática. Só que Boa. você vai ter pessoas que, às vezes, assim, ó, um exemplo na nossa área, se uma pessoa digitar, por exemplo, Hotmart, é uma pessoa qualificada, porque ela pode ser um infoprodutor, e aí, no caso, ele sendo um infoprodutor, ele pode ser um cara de mídia, um gestor de tráfego, ou ele pode ser apenas sei lá, alguém que vende um curso de fotografia. Mas o ponto é, ele precisa divulgar esse produto. Então, Exato. de alguma forma, abordar assim, ó, ei, você que é o fotógrafo, por exemplo, ou você que está procurando para a Hotmart, você quer aumentar, escalar suas vendas, o seu infoproduto? Então, eu tenho aqui um curso completo que te ensina isso. Então, né, continua num termo específico e em um termo bem importante. A gente está exercitando para o nosso lado e é importante que você faça uma análise de tudo que faz sentido para O o seu seu. universo, sim. Meio que uma nuvem de palavras, né? Então, de repente, criar uma nuvem de palavras e começar a extrair essa nuvem de palavras. Isso. E aqui, pensando numa hierarquia, né? Então, por exemplo, já falamos do institucional, falamos também de palavras mais específicas, e nós teremos também as palavras mais amplas também. Elas são um pouco mais difíceis, você precisa ter um pouco mais de convencimento, mas são palavras que são importantes. Então, por exemplo, digamos que alguém digite aqui, ó, marketing digital. É um termo extremamente amplo, que a gente pode, de alguma forma, pensando, continuando nessa ideia de estamos vendendo um curso, podemos fazer o uso dessa palavra. Então, por exemplo, semana, sei lá, do gestor de tráfego. Enfim, eu acho que esse nome já existe, mas só para exercitar aqui. Ó. Então, alguém Sim. pesquisa marketing digital, faça parte da semana do gestor de tráfego. Poderia ser uma palavra, que é a palavra ampla. Então,
Tem gente que vai colocar trabalhar online. Totalmente amplo, a gente não sabe o quanto que essa pessoa tem de conhecimento, se ela topa ou não, o quanto ela já sabe de ferramenta. Pela busca, a gente entende que é uma pessoa que, já ouvi falar sobre trabalhar em casa, trabalhar, ter a liberdade geográfica, Geográfica. liberdade, e poder trabalhar em casa. Então, podemos também colocar essa pessoa no nosso universo, né? Alguém que quer empreender também, por que não? Só que o ponto Uhum. às vezes, quanto mais amplo são as palavras, talvez mais difícil e mais caro fique convencer essas pessoas. Então, por isso que é importante fazer? Você abordar de forma clara e bem trabalhada as palavras que são mais específicas. Então, é uma Uhum. pessoa ainda mais quente, que é mais fácil de você tombar para o seu lado, você conseguir vender o seu produto, o seu serviço. Certo? E aí, Exato. beleza, mas assim, de onde que eu tiro essas ideias de palavra-chave? Existem algumas ferramentas que podem te ajudar Na criação. na criação. Então, algumas ferramentas de palavra-chave. Palavras-chave, aqui é singular. Existem algumas formas de você listar palavras, tá? Eu tenho algumas que eu acabo gostando de usar. Então, a primeira é a própria ferramenta que o Google tem, a ferramenta de palavra-chave. Então, que ferramenta é essa? Essa ferramenta, por exemplo, primeiro, você precisa ter uma conta no Google Ads, que é a plataforma onde o Google tem toda a organização para você anunciar em todos os produtos do Google. Uhum. Google Pesquisa, no YouTube, na rede Display, Gmail e por aí vai, tá? Aqui no menu acima, em ferramentas e configurações, o menu em português, você vai ter planejador de palavras-chave. Então, até organizar aqui. Ó. Então, a gente tem um planejador de palavras-chave. Bom, o John está escrevendo lá no documento, galera. Todos esses documentos, inclusive, que a gente fez das aulas, a gente vai compilar tudo em PDFs e vai começar a disponibilizar para a turma. Boa. Lá no nosso Telegram, né? A gente vai deixar o link Isso. aqui, você pode pegar lá. Exato. Então, por exemplo, você quer ver um volume e previsões. Então, eu vou colocar aqui, ó tráfego pago, marketing digital. Boa. E aí você pode ir listando, tá? O mais diferente possível. Então, aqui você começa a ter ideias De do volume palavras. de palavras. Ó, aqui em ideias você pode ter. Porque assim, o que acontece? Às vezes você pensou numa palavra, ela é tão específica, ela não tem volume. E se você pôr na campanha, aí você vai falar, nossa, por que essa campanha não está ativando? Se é uma palavra tão específica, que é possível que as pessoas não pesquisem da forma como talvez você pense, e talvez as pessoas pesquisem de uma forma um pouco mais ampla, tá? Exato. Então aqui, ó, marketing digital, vou colocar aqui, ó, tráfego, pago. Aqui também você pode colocar a URL de alguém, né? Você, enfim, do seu próprio produto ou do concorrente. E aí ele começa a ter ideias aqui para você. Ó. Então, agência de marketing digital, marketing 4.0, isso aqui talvez seja um livro ou algo, mas é importante você ver aqui ó, o volume, tá vendo? Entre 1.000 e 10.000 por mês. Agência de marketing digital. Então, ele vai te dando algumas opções. Olha, aqui a lista são 892. Essa é uma das formas que você tem de construir a sua lista. Uma outra também que eu gosto
quando você vai no buscador do Google, então quando você começa a digitar uma palavra, Assim. aqui no caso eu dei um print, né? Então eu digitei a palavra tráfego pago. E aí ele começa a já me sugerir as palavras que são mais buscadas, né? Então ele acaba sugerindo para mim. Então, todas essas sugestões que tem aqui, você pode utilizar ela. Então, tráfego pago Instagram, como funciona, Facebook, curso, Google Ads, e por aí vai. Dá para você ir brincando com todas as palavras, né? Então, o buscador do Google ele é ótimo para te dar ideias do que as pessoas pesquisam. Outra coisa também, quando você vai lá no Google ainda, então, beleza, você fez uma busca. Aqui no rodapé, às vezes ele acaba te dando outros insights, tá vendo? Tráfego pago para iniciante, então é uma palavra que eu poderia usar. O que é o tráfego pago? Então, ou seja, uma pessoa que está mais no topo de funil, mas ela quer saber mais. Essa aqui, Uhum. ó, tráfego pago curso. Se eu vendesse curso, essa palavra para mim aqui seria ouro, Tem que né? estar. Tem que estar. Valor. Então, por aí Agora ali, vai. ó, outra que é muito, que você, ela é muito boa, só que você tem que ter um anúncio muito bom que converse com ela. Tráfego pago dá retorno. Cara, para você atrair as pessoas, você pode atrair, depende de quem você segmentou para atingir. Mas essa daí pode ser tanto se você tivesse vendendo para empresas comprarem o seu serviço de tráfego pago, e aí no seu anúncio você coloca empresas têm retorno de até 5.000% com tráfego pago, ou se você estiver vendendo como curso, tráfego pago dá retorno. Pessoas que fizeram esse curso de tráfego pago hoje faturam 10 salários mínimos no mês, alguma coisa assim. Então tem umas palavras que, cara, tem que ter e que você consegue interpretar ela para qualquer um dos lados que você for. Se você for vender o seu curso ou se você for vender o seu serviço, entendeu? Sim. Boa. Então, assim, só com isso aqui você já consegue fazer assim uma baita de uma lista. E aí existem outras ferramentas aqui que eu não vou entrar em detalhes delas, mas eu vou deixar aqui. Ó. Então, peraí, vamos voltar aqui. Então, aqui, então a sugestão, né? Então você a barra de pesquisa do Google. Então, assim, os termos sugeridos na pesquisa e no rodapé. A pé, principalmente nele. Isso. E aí, existem outras ferramentas que você pode explorar, tá? Tem essa daqui, ó. De public. Não vou entrar em muito detalhe aqui, mas só para você ter. Então, assim, Uhum. entre nela, navegue, você vai ver que é a mesma dinâmica que a gente viu da ferramenta de palavra-chave do Google, onde você põe as palavras e ele mostra todo um mapa de palavras, como as pessoas pesquisam, quais são as sugestões, tá? Existe essa daqui também. Acho que é sugestões. Eu uso ela como um plugin na pesquisa e ele me dá também um relatório de como as pessoas pesquisam, qual o volume dessa palavra-chave também, tá? Boa, O boa Google demais. Trends Cara, o Google Trends também é muito bom, muito feroz para isso. é mais para você ver se aquela palavra ela tá qual o volume dela, se ela é Cara, sazonal. eu gostava muito do Answer the Public, viu? O Answer the Public eu gostava bastante de usar. É muito legal. Não vou abrir aqui, né, porque preciso Sim, logar, sim, sim. mas fica aí como uma dica. Então, mais Boa. importante aqui, ó, a palavra-chave, ela é muito importante para você trazer público qualificado. Por quê? Às vezes você pode não ter uma verba infinita, você tem uma verba que às vezes ela é pequena e você precisa ser certeiro. Então, assim, monte uma lista de palavra-chave de responsabilidade, de responsa, né? Daquela que como é que você pesquisaria o seu serviço? Pergunte para outras pessoas também.
e liste quais são as palavras-chave mais importantes que as pessoas podem pesquisar. Então, assim... Porque do mesmo jeito que a pessoa está pesquisando e quer o seu serviço, as palavras-chave podem é uma linha bem tênue, pode te enganar e a pessoa está pesquisando outra coisa e trazer. Um exemplo bem básico, tá? Quando eu fazia para decolar. Então tinha lá avião, né? Então voo da Gol. Cara, voo da Gol bombou. De repente teve um acidente aéreo com a Gol. Cara, se eu não parasse a campanha ou pausasse a palavra na hora, eu ia gastar, tipo assim, R$ 200.000 em um dia, que são pessoas que não estão buscando o voo da Gol, estão buscando acidentes do voo da Gol. Então, isso é um exemplo. Então, você tem que ficar muito esperto, porque se a sua palavra-chave se encaixar num outro tipo de busca e você não tiver negativado o que esse outro tipo de busca quer dizer que não é o seu serviço, com certeza você vai trazer um monte de gente errada que você não deveria, e aí vai gastar uma grana. Boa. Então, perfeito. Então, dá para a gente colocar aqui, ó, além de você ter palavras-chave, né, que são poderosas, você criar uma lista de palavras negativas, né? Como você até próprio citou, né, Rodrigo? Então, tipo, acidente. Às vezes, assim, se o seu negócio não faz sentido ter a palavra grátis, gratuita Exato. e etc. Pense em palavras que você não quer estar associado, né? Que isso acaba sendo, por exemplo, acidente, morte, enfim, aquilo que às vezes não faz sentido para você utilizar como uma palavra negativa, tá? Exatamente. Tudo é exato, John. É isso aí mesmo. Palavras acidente, morte, reclamação, já negativa, todas essas palavras que podem trazer algo de ruim, pessoas buscando coisas ruins sobre o seu negócio. Boa. E aí defina seu pré-setup. Acho que aqui pode ser, tipo, o que você está divulgando? Você tem qual alcance? É um alcance nacional? É um alcance regional? Você está usando o search para fazer a divulgação de um produto físico e de repente você só entrega no sul e no sudeste? Então, Uhum. acho que o geográfico ele pode ser considerado. A verba também é um setup que você pode considerar. Que mais? Cara, para esse o tipo de eu acho que o tipo de campanha não, mas o tipo de anúncio que você vai usar a comunicação lá dentro para conseguir ser ou como você vai distribuir essa campanha. Sei lá, período, né? Então Uhum. enfim, é infinito ou não é por um período. Então, por exemplo, você está fazendo um lançamento e você precisa pegar uma lista de pessoas num prazo de 30 dias, por exemplo. Então, isso tudo você precisa levar em consideração para, na hora de você fazer o seu setup, você colocar na sua campanha todas essas informações. Boa, exatamente. Aí, os pré-requisitos, né? Primeiro, você precisa ter uma conta no Google Ads, né? Então, cria lá a sua conta, e aí você precisa ter a forma de pagamento definida nessa Definida. conta. São coisas básicas, né? É uma coisa meio óbvia. Uhum. E aí, esse cara aqui que é importante, ó, código de conversão. O que é esse código de conversão? Basicamente você mostrar para a ferramenta qual é a sua métrica de sucesso. Então, por exemplo, se eu quero captar pessoas para depois eu, enfim, mandar um e-mail para ela, para eu fazer um lançamento, eu popular uma lista ou para eu vender, é importante que esse código com esse objetivo de geração de lead ou de conversão, por exemplo, esteja instalado numa página de obrigado, né? Ou de compra efetuada, Exatamente. para que eu possa depois colocar isso como um sinal de objetivo da minha campanha lá de pesquisa. Isso vale para qualquer outra, tá? Para YouTube, para campanha de display. Então, o código de conversão é extremamente importante
para que você consiga atingir os seus objetivos. Porque, assim, muitas pessoas acabam pesquisando o mesmo termo. Só que quando você coloca um objetivo, então seu objetivo é o quê? Ah, meu objetivo é volume de pessoas no meu site. É um objetivo mais amplo. Mais pessoas se encaixam Ele é nisso. mais topo, vai mais para topo de funil, né? Exato. Aí, às vezes você quer pessoas que façam uma compra online. Então, isso são. O Google ele vai entender que, com base até no histórico de navegação das pessoas, qual que é a pessoa mais qualificada para você brigar melhor pelo leilão. Então, assim, se eu, por exemplo, eu tenho o costume de fazer compras online. Então, quando eu pesquiso um termo, eu sou extremamente qualificado para exibir para alguém que vende online também, né? Agora, por exemplo, uma pessoa que não tem histórico nenhum de compra, ela fica mais difícil e talvez o algoritmo não vai priorizar esse tipo de pessoa, porque ela já demonstrou num histórico que ela acaba não comprando nada pela internet, ou ele não tem esse histórico. Então, é importante você ter esse código de conversão para que a ferramenta entenda que ela está conseguindo, que ela está Exatamente. aprendendo quais são os tipos de pessoas e o que elas pesquisam que vão de encontro ao teu objetivo, seja uma geração de lead ou de venda, tá? Exatamente. Exato, John, boa. Então, vamos lá. De forma mais prática. Aqui é a telinha do Google Ads. Você vai aqui logo na Visão abinha geral. geral. Você pode vir aqui em campanha também. Aqui está a organização. Ela tem uma organização aqui mais nessa barra aqui da lateral, onde a gente vai ter as campanhas. Então, assim, eu vou criar uma campanha aqui, do zero. Uma nova campanha. Aí, ó, qual que é o meu objetivo aqui, ó, tá vendo? Então, assim, no caso, o tráfego cash, eu quero uma geração de leads. Aqui eu já tenho o código criado para esse teste. Então, ele já está aqui como objetivo, enviar um formulário de lead. Aqui é importante, galera, assim, o Google, quanto mais conversões, mais metas você tiver na conta, às vezes, assim, pode ocorrer dele colocar tudo junto aqui, tá? Então, Você tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Muito cuidado mesmo. isso, só dá uma revisada aí, porque, assim, você coloca muito objetivo, a ferramenta, ela vai contar várias metas, ela vai achar que tá abalando e você vai, pô, eu tô sem nenhuma venda aqui. Então, defina exatamente aquilo que você quer como objetivo, deixe somente aqui o objetivo que você quer. E aí, beleza. O próximo passo é aqui, ó, tá vendo? Você tem, pensando aqui em geração de leads, o Google tem todas essas soluções aqui. Estamos falando de pesquisa, eu vou escolher aqui a parte de pesquisa. Beleza. Aqui eu quero que ele visite o meu site, então vou colocar um site fictício aqui. E aí, beleza. Aí aqui ele já pede o nome da campanha, né? Você pode dar o nome que você quiser. Eu costumo colocar, então, por exemplo, digamos aqui, ó, vou colocar a sigla aqui, ó, Tráfego Cash, primeira campanha, primeiro lançamento. Gosto de utilizar a sigla GSN, que é Google Search Network. Search. E aí, beleza. Aí aqui eu vou colocar um KW, que é Keywords. Então, eu vou colocar Keywords de marketing, por exemplo. Gosto de nomear minhas campanhas assim, tá? Você pode nomear da melhor forma que você quiser. Mas é importante Mas lembra que o nome da campanha tem que sempre ser estratégico. Não coloca nome assim, campanha da venda 1. Tipo, coloca um nome estratégico, um nome que se você botar na busca, você vai pesquisar, coloca o tipo que ela é, coloca se ela é 1, 2 ou 3, tenta colocar o máximo de informações nesse código que você puder. Certo. Beleza, avancei aqui. Aí ele vai perguntar
qual métrica você quer focar. Então, se o meu objetivo é gerar uma conversão, ou seja, um atingimento de um objetivo lá dentro do meu site, ele já vem pré-setado aqui, a conversão. Então, você pode, de repente, ter um objetivo valor de conversão ou volume. E aí aqui tem outras opções, que é geração de clique ou parcela de impressão. Eu gosto de utilizar esse... É só um parênteses, tá? Então, por exemplo, eu trabalho para Empíricos e aí eu quero comprar o nome Empíricos. Então, independente da busca, eu quero aparecer... Quando alguém digitar Empíricos, eu quero aparecer. Então, qual é o volume de parcela de impressões que eu quero ter? Eu vou colocar aqui, colocaria aqui no caso 100%. Mas no nosso exercício aqui, ó, vamos ficar em conversão, tá? Se eu não coloco, se eu não marco essa caixinha aqui, ó, o que que ele vai fazer? Digamos assim, eu coloque 10 mil reais por dia aqui nessa campanha. Eu estou falando aqui, em outras palavras, aqui, se eu não marcar essa informação aqui, que a Google pega esses 10 mil reais e gere o máximo de conversão que você conseguir. E aí ele pode gerar conversões a 10 reais, 100 reais, R$ 1.000. Ele vai fazer o esforço dele para entregar. Então, assim, quando eu não marco essa informação, ele vai priorizar entregar a verba. Quando eu marco essa opção, e é o que eu recomendo, é assim, ó, você tem um cálculo, né? Então, por exemplo, o seu produto, digamos, custa R$ 300, né? O seu infoproduto. Só que você está disposto a gastar até R$ 100. Então, estou disposto a pagar até R$ 100 aqui. Como aqui é o lance, né? Então, de repente, às vezes, se você estiver pagando menos, digamos assim, o seu objetivo está a 50, R$ 60 e você está disposto até pagar 100. Aqui você vai utilizar, porque assim, na pesquisa funciona como um leilão. Então, ganha de forma grosseira aqui quem tem o melhor lance. É uma composição de pelo menos, acho que 3 ou 4 elementos, né? Que inclui qual é o lance que você está dando, qual é o índice de qualidade que você tem nos seus anúncios, a taxa de clique e também as extensões de anúncio que você utiliza, tá? Então, isso tudo compõe, no algoritmo compõe um lance, uma nota que você tem para disputar Uhum. aquele leilão, tá? Então, você coloca aqui o CPA que você deseja pagar. E aí entra mais assim no detalhe de Isso é configuração. importante, hein, John? Isso é bem importante. Rede É, de pesquisa e display, porque aí a pessoa pode falar, não, mas é só search. Não, enfim, a pessoa pode entender errado na hora que ela vê isso. isso. Aqui o que acontece? O que está falando aqui, ó? Aqui você vai exibir na pesquisa do Google. E aí o Google ele também estende e falou, ó, você não quer aproveitar e ampliar para pessoas que não estão procurando por você, mas que de repente podem estar dentro do contexto. E aí ele já deixa habilitado aqui a rede de display do Google. O que é rede de display? São aqueles banners que você vê em sites, né? Então, por exemplo, sei lá, você está na Globo.com, de repente você vê um anúncio. No caso aqui, ele seria um anúncio de texto, né? Ele teria um formato de anúncio, mas ele teria texto, ele não teria imagem, por exemplo, vídeo, né? Isso aí seria um outro formato de campanha. Ele só alcança outras redes, tá? Dependendo do tamanho da sua verba, vale o teste, mas assim, a princípio, eu falaria para você não deixar marcado esse campo, tá? Aí aqui aquilo importante que eu falei, né? Então, assim, de repente, assim, você atende o nível Brasil ou um outro lugar, então, de repente, sei lá, só São Paulo. São Paulo. Então, beleza. Aí aqui tem algumas informações adicionais, é bem detalhado aqui, tá? Mas aqui, basicamente, aqui está falando, a pessoa que está pesquisando, ela, como que você quer? Você quer que ela esteja no local? Então, por exemplo, eu segmentei São Paulo, Brasil. Uma pessoa que está fora, que está nos Estados Unidos, mas pesquisa no Google Brasil, né? Uhum. No Google Brasil, você quer exibir para ela ou não? Então, você tem a opção aqui de marcar onde que a pessoa tem que estar. Então, por exemplo, ela tem que estar
presente nessa região. Então, E aí vai muito do seu produto, né? Por exemplo, o desentupidor. Não faz sentido você ter para uma pessoa nos Estados Unidos. Agora, vender curso de tráfego. Faz sentido. A pessoa nos Estados Unidos faz aula de tráfego e pode trabalhar de lá, tá? perfeito, perfeito. Adorei esse exemplo aí. Vamos utilizá-lo. Hum, E aí aqui o idioma, lembrando que o idioma ele está atrelado ao navegador que o usuário ele está usando, tá? Então, por exemplo, se o cara está no Brasil, talvez seja natural que a maioria das pessoas estejam vendo em português. Porém, tem muitas pessoas que gostam de utilizar inglês. Então, eles estão no Tem gente que Brasil compra até o computador lá fora, né, John? E mantém em Exato. inglês e não muda. E acaba não mudando. Então, você viu, até aparece como recomendação, até porque o inglês é uma língua universal e muitas pessoas utilizam no dispositivo móvel, no computador, porque preferem, assim, Uhum. utilizar o inglês. Então, é importante você definir esses dois idiomas. Tá? Aqui, ó, segmento de público-alvo. Aqui, basicamente, é o seguinte: você pode utilizar uma lista, tanto sua, né, lista de clientes ou lista de pessoas que passaram pelo seu site, pelo seu canal do YouTube, por exemplo, como também as listas nativas do próprio Google. Então, o Google, todo mundo que navega pela rede do Google, ele gosta de clusterizar, né? Uhum. Ou, por exemplo, se você navega por conteúdos que falem, sei lá, de carro, ele vai te marcar lá como entusiasta por carro. E por aí vai. Pessoas que gostam de negócios, que veem coisas de negócios e tal. Beleza. Até a sua movimentação geográfica. Se você tem um celular que o Google consegue mapear o teu comportamento, ele sabe que você gosta de ir em restaurantes, né? Que você sai para jantar, ou você é uma pessoa que viaja, porque você está com o celular em São Paulo, de repente está no Rio de Janeiro, então é uma pessoa que viaja, e por aí vai. Essas listas nativas eu gosto de utilizar porque você dá sinais, além da palavra-chave, qual é o comportamento que seu público tem, tá? Então, se alguma dessas listas fizer sentido, ou você quer utilizar as suas listas como sinal aqui, você pode pôr, tá? Então, por exemplo, ó, posso marcar aqui, tá vendo? Então, aquilo que talvez faça sentido. Ah, isso aqui não faz sentido. Vou tirar aqui. Então, lembrando que isso ajuda o algoritmo a entender ainda mais qual é o comportamento que seu público tem. E aí, essa parte aqui é bem importante, tá? Então, quando você adiciona esses campos, o Google pergunta: você quer apenas como observação, ou seja, como uma ideia, né? O Google entender o perfil dessas pessoas, ou você quer usar como segmentação. Então, por exemplo, digamos o seguinte: é, digamos que eu tenho dois tipos de produto, um produto barato que custa R$ 100 e um produto mais caro que custa 2.000. E esse produto de 2.000 é mais fácil aqueles meus clientes comprarem. Então, um novo cliente dificilmente Uhum. ele compra. Então, aqui, por exemplo, se eu segmentasse palavras e aí eu vou vender um produto de maior ticket, eu posso aqui, no caso, marcar a segmentação e colocar minha lista de clientes, por exemplo. Então, todos os meus clientes que pesquisarem essas palavras podem ver o anúncio do produto mais caro. Mas se ele não tiver na lista, aí eu deixo aqui em observação e ele vai ver um produto mais barato lá quando eu construir o meu anúncio, tá? Esse aqui, rotação de anúncios, não tem muito o que fazer, né? Então, otimizado. E aí aqui tem algumas informações de início e término da campanha, tá? São informações mais complementares Boa. mesmo. Passando essa parte, aí o que acontece? Entenda que o Google trabalha com caixinhas, né? Então, por exemplo, você cria uma campanha. E o que você configura a nível de campanha, que é o que a gente fez agora, de forma bem resumida. Você põe a data, você põe o teu objetivo, você põe o teu local, você põe quanto você quer investir por dia. Aí o grupo de anúncio, ele vai acumular informações como o teu anúncio, a tua página
de destino, né? Que isso compõe o anúncio, e qual é a lista de palavras-chave. Então, quando a gente até mostrou aqui, ó, ideias de palavras, né? Entenda que cada uma dessas palavras eu gosto de colocar num grupo separado. Então, vamos criar. Então, vamos colocar aqui, ó. Sei lá, se a pessoa pesquisar curso de gestor de tráfego. Boa. Aqui eu vou colocar o nome. Curso de gestor de tráfego. Ó, aí o que é legal aqui, ó? Ó, quando eu coloco a palavra-chave aqui, o Google ele já me dá, ó, ideias. As Tá vendo? ideias na hora. Isso é muito massa, cara. E isso é bom para criar. Entra naquela dúvida do início, tá? Mas como que eu vou criar minha lista de palavras? Sim. Ó, e aí você põe o aplicar e você pode utilizar todas elas. Boa. Então aqui vai ter a sua URL. Então se você vai traquear ela ou não, sei lá, barra curso. Ô, Digamos, John, né? e quer trazer um resumo rápido aí de broad phrase e dos tipos de palavras e direct? Sim, basicamente é o seguinte, né? O Google trabalha com 3 tipos de palavra-chave, né? O amplo é o seguinte, ele vai entender a sua palavra e ele pode pegar variações. Eu não lembro o número exato, mas eu acho que 30, 40% das pesquisas, normalmente elas são novas no Google. Então, cada pessoa, elas pesquisam de formas diferentes. Nem sempre é tão unânime assim a forma como as pessoas pesquisam. Então, digamos assim, ó, coloquei curso de gestor de tráfego. Então, se alguém digitasse, sei lá, curso de marketing digital e ele entende que isso tem relação, ele apresentaria o anúncio para essa pessoa. Agora, se eu quero exatamente, ó, Google, eu quero exatamente essa palavra. Aí é o que eles chamam de exata. E a palavra exata, quando você vai configurar, você põe o colchetes, né? Então você põe ela no começo, abre o colchetes, fecha o colchetes. Ou seja, o Google ele não vai sair dessa ideia aqui de palavra-chave. Ele não vai pôr a variação. Tem que ser exatamente isso que a pessoa digitar. Certo, John? Exato. E se eu usar, por exemplo, aspas, que é em frase, eu meio que assim falo, Google, ó, eu quero que na pesquisa do usuário tenha gestor de tráfego. Aí ele pode pesquisar coisas antes ou depois, mas ó, eu coloco Uhum. aqui aspas. Então, eu comprei essa palavra, mas digamos que a pessoa digite assim, ó, como ser um gestor de tráfego. Ele vai pegar. Se a pessoa digitar gestor de tráfego curso, ele vai pegar, porque eu estou obrigando essa condição. Então, de forma assim bem Boa. resumida, Uhum. essa, essas são as 3 diferenças de palavra-chave que você pode ter do Google. Ou seja, que vai desde a ampla, que é Google, tem uma ideia de palavra-chave e utilize, como até a mais específica, que é onde você tem um pouquinho mais de controle e você dá uma segurada no Google, tá? E aí, beleza. Aí chega na parte dos anúncios. O anúncio, assim, a palavra-chave, ela é extremamente importante para você qualificar o seu público, para você atrair um público legal. Agora, Aham. o anúncio ele precisa ser matador, ele precisa atrair esse usuário, tá? Então, para Exato. isso, o que é legal desse anúncio? Ele é um anúncio responsivo, ou seja, ele faz diversas combinações. Então, por exemplo, aqui eles pedem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais de 7 títulos. Ao todo vai dar uns 15 títulos aqui. E é importante utilizar quantos? 1, 2?
É importante utilizar todos. Então, lembrando que você tem 30 aqui limite de caractere. Então, assim, até para dar uma otimizada, a gente vai demorar um tempo para colocar todas essas informações aqui. Uhum. Não, é só para tipo, para entender, para explicar e otimizar o tempo, né? Mas eu vou colocar só alguns exemplos aqui, ó. Então, curso de gestor de tráfego. Isso aqui você vai colocar. Aí você pode colocar vários outros elementos. Então, por exemplo, sei lá, gestor de tráfego. Sei lá, avançado. Vamos ver se cabe avançado. Aí você pode, ó, tá vendo que ele tá olhando para minha lista e aí ele tá falando, ó, algumas palavras aqui, ó, tá vendo? E ele começa a te dar ideias. Então você Uhum. pode ir utilizando as suas palavras para ir colocando no título. E uma coisa que era mega importante, John, é você ter, por exemplo, a mesma palavra. Então vamos por tráfego pago. Você ter ela como palavra de busca, aí ela tá dentro do seu anúncio e dentro da sua página. Isso daí traz uma relevância e pontuação para o Google muito maior. Porque ele vai falar, cara, tem tudo que a pessoa buscou no caminho inteiro desse cara. Vou Né? indicar esse aqui para a pessoa. Entendeu? E aí aqui eu gosto de utilizar algumas informações, sabe? Uhum. Vou colocar aqui, por exemplo, 7 dias grátis. Por exemplo, assine, né? Que isso é um reforço do texto. Sim. É mais de 180 aulas, por Sei exemplo. lá, R$ 9,90 por mês. Mais de 4.000 pessoas assinam. Né? Se você tem sei lá, um plano de assinatura. Aí aqui você pode ir explorando seus diferenciais. Perceba que quanto mais você vai colocando informações, aqui, ó, esse aqui é um termômetro do seu anúncio. Ele vai te falando, tá vendo? Então o copo aqui, ó, o desenho, ele tá meio cheio. O ideal é que você preencha para que ele fique completo. Aí ele vai falar, beleza, eu tenho bastante variação para trabalhar nos anúncios, tá? Exato. A mesma coisa vale para a descrição, né? A descrição são 4 campos que você vai procurar explorar da melhor forma para você convencer esse usuário, entendeu? Então, por exemplo, semana do gestor de tráfego. Saia do básico do básico ao avançado. E por aí vai, você pode ir descrevendo várias informações, né? Aqui eu posso colocar uma outra variação, inscreva-se já. Evento online e gratuito nos dias, sei lá, vou colocar aqui, ó, 3, 4 e 5 de novembro. Boa, a descrição do evento é feroz também. E aí aqui você pode ir colocando outras informações, informações complementares, porque Uhum. o que vai acontecer, tá? Ele vai fazer combinações desses 15 títulos com essas 4 descrições. Descrições. Só com isso aí você tem uma porrada de variação de anúncio. E o Google ele vai combinando e de acordo com a interação das pessoas, ele vai vendo qual a melhor combinação. Então falar, por exemplo, opa, quando eu exibo, sei lá, o assine 7 dias grátis, R$ 9,90, com o título A e C, por exemplo, 1 e 3, as pessoas conseguem converter mais. Então, ele, depois que ele aprende, ele começa a priorizar mais essas combinações. Tá? E aí o importante é Tá. que você preencha aqui até você ter o avançado aqui, até o completo. Tá? E aí uma outra coisa que é importante são os site links.
as extensões de anúncio, na verdade, né? As extensões de anúncio, elas são compostas por o site link, ou seja, beleza. Que mais você consegue dar direcionamento no para o seu usuário, sabe? Então E aqui outra, as extensões, elas são mega, mega importante você ter todas possíveis. Por quê? Primeiro porque o Google vai dar mais relevância para o seu anúncio, porque tem muito mais informações. Segundo, porque seu anúncio fica muito maior, ele ocupa muito mais espaço de tela. Então, se ele fizer um anúncio simples de 2 linhas, ele vai ficar desse tamanho. Se você fizer um anúncio grande com extensão, ele vai ficar desse tamanho. E as extensões aparecem ali embaixo. beleza, exatamente. Então, quando o usuário pesquisar, aqui tem até um preview, né? Então, quando o É. usuário pesquisar, ó, aqui é o desktop, né? Então, ele vai aparecer, tá vendo? A combinação de um título, dois, são 3 títulos que você descreveu que ele vai juntar. E é aqui sua Uhum. descrição. E aí aqui vai aparecer o site links, tá vendo? Quanto mais anúncio, quanto mais extensões você utilizar, então outra extensão que é importante também. Então, site links são 4, você pode utilizar todos, tá? Então, basicamente, mas o que é site link? Dê um direcionamento para o seu usuário. Se você tem outros links no seu site. Ah, mas eu só tenho uma landing page. Você também pode utilizar e mandar para a mesma página, tá? Exatamente. É importante você ter porque ele acaba sendo um reforço de texto visual, tá? Frases de chamariz, é importante também Isso é você. muito bom, cara, muito bom. É agora ou nunca. A oportunidade do século. Oferta imperdível. Mais de 1.357 pessoas já mudaram a vida. Tudo isso. Exato. E por aí vai. Quando você monta esse tipo de anúncio, deixa eu ver aqui, ó. A gente tinha pesquisado aqui tráfego pago. Vamos usar o Olha exemplo do lá, olha o tráfego. tamanho do anúncio, tá vendo? Olha o tamanho do anúncio. Ó, Ali aqui são, são os snippets. isso, aqui tem os títulos, tá vendo? Aqui tem, ó, descrição 2. E tenta, galera, sempre usar o máximo da descrição que permitir. Então, vamos lá, a descrição permite cento e quantos, John? Caracteres? 100 caracteres? Não lembro, enfim. Cara, tenta usar até o último caractere. Porque se ele permite 100, aí você vai e usa só 10, você vai estar perdendo espaço que você tem ali. Ele falando, ó, tô te dando tudo isso aqui de espaço. E aí você só usa isso. Então, usa o máximo possível. Exato. Então, para título são 30 caracteres e para descrição 90. 90 é isso. E aqui, então, é um modelo, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui ele está utilizando os snippets, tá vendo? Esses textos. E aí aqui tem um site link. Então, como gerar tráfego? E aqui tem um reforço do site link. Perceba que, olha só, eu pesquisei, quando você aparece em primeiro lugar, olha o tamanho que o anúncio fica. E ele joga os outros lá para baixo, tá vendo? Os outros já começam a aparecer menor mais para baixo. Então, é muito importante que você preencha todas essas informações. Uhum. Para que você dê o máximo de munição possível para o algoritmo ele. Entender que você é relevante. Exato. E aí o próximo passo é definir um orçamento. O orçamento diário, tá? Ah, John, não tá na tela do Google, tá? Tá na tela da pesquisa. Boa, voltou. Então aqui você define o orçamento. Então, sei lá, por exemplo, eu quero, sei lá, 10 mil reais por dia. Ou 1.000 reais por dia. E aí ele vai dar toda a revisão aqui para você. Uma vez estando tudo ok, você publica a Publica campanha. a campanha. Beleza, agora o que é importante, ó. Aqui em termos de ferramenta, beleza. Nós abordamos tudo. Né? Aqui ó, colocamos todos os setups. E aí, o que a gente podia agregar aqui, Rodrigão? E a campanha de search, então, o que ela é importante você ter, né? Número 1, escolher bem as palavras-chave. Número 2, você fazer anúncios matadores.
Porque aí, assim, ó, primeiro, você vai exibir para o usuário qualificado, né? E aí, o anúncio matador, ele vai chamar a atenção desse usuário para o seu site. E quando o usuário clicar e ele entrar no seu site, e essa landing page, essa página, ela precisa ser convertedora, tá? Então, a campanha de search não é só palavra-chave, anúncio, mas palavra-chave, mas é importante você saber, com base nos resultados que são gerados, você entender onde é que pode estar um gargalo. Então, assim, Uhum. eu estou imprimindo pouco, putz, pode ser problema no meu lance. Eu estou é, eu estou tendo bastante clique, mas o usuário não está convertendo. Qual é a sua taxa de conversão? Né? Ela está sendo alta, ela está sendo baixa? Dá para melhorar? Então é sempre importante você ter um teste AB de conversão, tá? Boa, John. Show de bola. Cara, eu acho que você conseguiu. Olha, a gente vai para 1 hora aqui de aula. Cara, eu acho que você conseguiu passar por tudo, detalhar, mostrar estrategicamente. Claro que se a gente for se aprofundar em search, dá para ter umas 4 aulas, como o John falou lá no início, Exato. pelo menos, né, John? Então, assim, o importante, na minha visão, você conseguiu passar por tudo, ensinar como montar a sua campanha de search estrategicamente falando, não simplesmente montar e jogar um monte de palavra. Então, com o que o John trouxe, dá para você montar para o cliente e fazer ele feliz, e ele falar, caraca, realmente está sendo buscado. Você tem que tomar cuidado com algumas coisas com o cliente, porque tem muito cliente que fala, faz para o meu negócio. E aí o cliente fica entrando 10 vezes por dia lá no Google para ver se está aparecendo para ele mesmo em primeiro o É. anúncio. E o que acontece? O Google não é burro. O Google vê aquele cara procurando todo dia, 10 vezes por dia, vai falar, cara, esse anúncio não é relevante para essa pessoa, não vou mostrar mais. Então você também tem que ter mais ou menos isso na ponta da língua e mostrar os dados para o seu cliente. Porque muito cliente quer te contratar para ficar em primeiro na página do Google. E ele está lá procurando o dia inteiro, o Google fala, não, esse cara não é relevante, ele já viu 200 vezes o anúncio, não vou exibir mais. E aí você precisa ter os números, explicar para ele a estratégia que você usou, explicar tudo que está trazendo. É importante conversar com o seu cliente para entender o briefing, principalmente em relação às palavras que vão ser buscadas. Às vezes, seu cliente já fez uma pesquisa de mercado com quem comprou o produto dele, com quem é cliente. Às vezes o cliente, às vezes o seu cliente, né, fala com os clientes dele no telefone e sabe o que as pessoas procuram, sabe o que elas buscam. É importante, então, você antes sentar com o seu cliente, fazer um briefingzinho para você ter noção das palavras. Porque às vezes você tem a noção das palavras-chave que o negócio do seu cliente precisa no seu mundo, na sua visão. Você precisa ter da visão dele que está ali no dia a dia, que está ali na linha de frente. Então, isso também ajuda muito na sua montagem aí da sua campanha de Google Search, né, John? Boa, perfeito. Eu acho que é isso. Tem que entender que a busca ela é dinâmica e que nem sempre, assim, exatamente. Se você põe conversão, ele vai tentar priorizar pessoas que tenham esse hábito, que tenham esse comportamento. E, de novo, se ele está testando entregar e a pessoa não está convertendo, pode acontecer desse anúncio não aparecer. Não significa, e aí você procura entender. Então, assim, não está aparecendo por quê? Falta o orçamento? Ou não, de repente está faltando um orçamento. Você está olhando lá, tem orçamento. Talvez o seu lance não é suficiente, ou, por exemplo, o Google simplesmente não está priorizando você porque você não está demonstrando que pode ser um potencial convertedor ali. Então, basicamente, é essa a dinâmica. Exato. Cara, eu acho que é isso, John. Acho que chegamos ao final aí de mais um episódio, de mais uma aula, né? Sensacional aí, 1 hora e 3, tá bom, deu para trazer muita coisa. Galera, se você gostou, se isso te ajudou ou vai te ajudar de alguma maneira, deixa o seu comentário aqui no vídeo, deixa um like também, que fortalece muito, muito, muito a gente. Se inscreve, né? Compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve no canal, que também ajuda bastante. Vai lá, ó, tá passando aqui embaixo, vai no Instagram, tráfego.cast, vai lá no Instagram, se inscreve também lá no Instagram do TráfegoCast, que a gente vem trazendo muita coisa, começando a responder mais perguntas para as pessoas. Então, é bem importante para a gente trazer o conteúdo mais focado no que a galera quer e no que a galera precisa para ajudar, né, John? Com certeza. Isso tudo ajuda muito a gente aí a trazer mais conteúdos que possam agregar aí o seu conhecimento em marketing digital.
Show, show de bola. Bom, eu acho que é isso. John, muito obrigado aí, velho. Obrigadão aí. Eu Boa agradeço. noite para quem está assistindo, bom dia ou boa tarde para quem está assistindo, galera. Valeu aí mais uma vez a presença. E é isso. Valeu, Até a John. próxima. Valeu, galera. Até Valeu. mais.